Eu quero começar, abra sua Bíblia aí, eu quero falar algo muito importante, até porque a palavra de Deus ela é de extrema importância, porque ela contém a palavra de Deus, ela é o caminho, a verdade e a vida, a palavra de Deus nos direciona, nos orienta. E o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 2, o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele continua: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, presta atenção, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero falar para você o que Paulo está dizendo aqui, mas eu quero mostrar para você a minha forma de entender isso aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu acredito que todo problema começa na nossa mente. A nossa mente ela é um campo de batalha, um grande campo de batalha onde nós devemos alcançar a nossa vitória sobre o diabo. Quando eu digo sobre o diabo, é porque eu acredito que o diabo não tem poder de saber o que eu penso, mas ele tem poder de colocar na minha cabeça aquilo que ele quer que eu pense. Ele tem o poder de lançar dardos inflamados a fim de que aquilo venha me adoecer, a fim de que aquilo me tire do propósito, a fim de que aquilo me afaste da minha missão, a fim de que aquilo não me leve a uma vida de arrependimento. Eu entendo que a verdadeira batalha espiritual, a verdadeira guerra espiritual, não é uma mera questão de expulsar demônios, mas ela é resistir, uma forma de resistência ao diabo e a toda imagem que ele lança na nossa mente. Você pode entender um pouquinho disso quando ler Tiago capítulo 4, verso 7. E hoje, nos minutos que a gente vai ficar junto aqui pelo Facebook, eu quero falar sobre alguns fundamentos errados que podem estar, nesse momento, norteando a sua mente. Fundamentos que vão te levar a um fracasso espiritual, a um fracasso conjugal, fracasso familiar, fracasso financeiro. A primeira autoimagem que eu penso que o diabo lança, o primeiro fundamento errado, é uma autoimagem errada. É o que você está pensando a seu respeito. E eu digo que existe uma sequência muito simples que está na nossa mente. As imagens, elas produzem pensamentos. Os pensamentos produzem palavras, que por sua vez geram um comportamento, uma atitude, gerações, correto? Entendendo isso, se nós quisermos mudar o nosso comportamento, as nossas ações, temos que ir à origem e mudar então as imagens, porque tudo começa na mente, ok? Entendendo isso, que começa na nossa mente, a gente precisa ver o que a Bíblia diz. E tudo o que faz Deus, tudo que Deus fez, parte da nossa imagem, da imagem que temos a nosso respeito. Então foi assim que Deus fez com Abraão. Ele deu para Abraão a promessa que a sua descendência seria numerosa, uma imensidão de pessoas na face da terra. E Deus disse para Abraão para gerar uma imagem. Deus falou assim para Abraão: Abraão, olha para as estrelas, olha para a areia do mar. O que Deus estava querendo dizer para ele? Que ele olhasse para as estrelas e olhasse para a areia do mar. Deus não disse para ele: olhe para as dificuldades que você vai ter no caminho. Deus mostrou para ele o resultado lá na frente. Olha como vai ser. É isso que Deus estava dizendo. O que eu quero mostrar para você, anota aí, para que depois você consiga acessar. Mateus capítulo 25, verso 24, aqui mostra a imagem distorcida de Deus que um servo infiel tinha dele. Presta atenção, ele tinha uma imagem distorcida. Lá em Romanos 12, 3, a palavra de Deus nos adverte que não devemos pensar de nós
além do que convém. Quando eu leio Números capítulo 13, verso 33, temos um interesse no poder da autoimagem. E verificando Provérbios 23, no verso 7, a parte A, o que nós pensamos que nós somos, assim nós somos. Compreendendo isso, vale a pena checar que tipo de autoimagem eu tenho, que tipo de pessoa eu penso que eu sou. Existem, por exemplo, as pessoas que são exibicionistas. Elas gostam de exibir os seus títulos, suas condecorações. São pessoas que gostam de ostentar, de falar de si mesmo. São pessoas que, como o próprio nome eu disse, exibicionistas. Existe também o perfeccionista. E eu digo que é um engano de pensar que eu só terei valor se eu for perfeito. Eu já vi gente que chorou porque não tirou 10. Tirou quanto, pastor? 2, 3? Não, tirou 9. A pessoa tirou 9, mas ela entrou em pânico. Ela chorou, ela queria o 10. Tudo bem perseguir o 10. O que você não pode é se conformar em tirar 1, 2, 3 e buscar o 7, o 8, o 9, o 10, beleza? Mas não exija além daquilo. Você precisa entender que é um engano pensar que você só tem valor se você for uma pessoa perfeita. Como nunca alcançou a perfeição, então essa autoimagem acaba ficando destruída. Existe também o mal perdedor, né? Para provar que ele tem valor, ele nunca pode perder. E por isso, essa pessoa faz qualquer coisa para ganhar. E quando eu digo qualquer coisa, eu estou falando inclusive da desonestidade, eu estou falando inclusive do egoísmo, eu estou falando da maldade. Não importa o que eu vou fazer para ganhar, nem que eu tenha que detonar, nem que eu tenha que matar. Um dia uma presidente do país, ela disse assim, nem que eu tenha que fazer pacto com o inferno. Ela disse isso, fez, se lascou, né? Existe também aquela pessoa que ela é intolerante. Essa atitude está nos dizendo que essa pessoa tem medo de ser suplantado por alguém melhor do que ela. A gente tem que tomar esse cuidado. O intolerante, ele se torna inflexível, ele se torna irracional. A pessoa intolerante. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, está aqui, ó. Então, a pessoa exibicionista, a pessoa perfeccionista, o mal perdedor, a pessoa intolerante. Tem aqui um outro que me chama a atenção, e eu gostaria que você pudesse entender isso. O crítico. O crítico, por ele se achar ruim, por ele achar outra pessoa ruim, ele sempre vai se sentir melhor rebaixando as outras pessoas. Ele sempre vai apontar o defeito dos outros, porque ele é pior. Se ele é ruim, ele tem sempre que abaixar as outras pessoas para que ele possa se sentir melhor. Isso é ruim. E eu termino falando do argumentador, que esse é o que eu detesto, né? Por quê, irmão? O argumentador, ele nunca está errado. O argumentador, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, ele nunca está errado. Ele sempre vai ter que mostrar que é melhor. E por isso ele sempre está apresentando um argumento e sempre rejeitando a opinião das pessoas, por melhor que sejam. Não seja um argumentador. Por fim, o melindroso. O melindroso se vê como uma minhoca, sabe? Um sujeito que se julga que todo mundo pisa nele, é o coitadinho. Todas essas coisas, e eu poderia falar talvez um pouco mais disso, mas não é o caso aqui agora, só para você entender o poder que tem a autoimagem. Então a gente precisa desfazer esses pensamentos que eu falei para poder ter um fundamento correto. Uma outra coisa que tem destruído muitas pessoas, jovens com depressão, adolescentes com depressão, são lembranças erradas, coisas que estão na mente. A psicologia diz que nós devemos lembrar do passado. A gente precisa consertar o passado, mas eu particularmente acho, irmãos, que você não conserta o passado. Você libera perdão do que aconteceu no passado para poder construir um futuro correto. A palavra de Deus, ela diz lá em Isaías capítulo 43, lá do verso 18 ao 25, eu não tenho tempo para ler, mas eu vou resumir para você. Não vos lembrei das coisas passadas, e não considereis as antigas.
Leia isso para você ver. O que ele está querendo dizer? Que o passado já foi, acabou. Uma coisa faço, Paulo diz, prossigo para o alvo. O meu passado não pode me perseguir, o meu passado não pode definir o meu futuro. Mas o meu presente, o que eu decido hoje, o que eu decido agora, é a única coisa que eu tenho, o único poder que eu tenho, é decidir o que acontece daqui para frente. Por exemplo, você está usufruindo hoje de uma decisão que você tomou lá atrás. Ou você está sofrendo hoje uma decisão que você tomou lá atrás. As decisões, você precisa ter maturidade para tomar decisões, porque a maturidade você calcula que tipo de impacto você vai sofrer ou você vai se beneficiar quando tomou aquela decisão, né? Vou casar? Quando eu caso, eu estou tomando uma decisão séria que ela será por toda a vida, na mente de um filho de Deus. Na mente de um ímpio, ele já casa pensando, se der alguma coisa errada, eu separo. Mas não é assim que funcionam as coisas de Deus. Se você ler Filipenses capítulo 3 e o verso 13, também diz assim: esquecendo das coisas que para trás fico, sigo rumo ao alvo. Então, o ressentimento e a falta de perdão tem conseguido prender, acorrentar muitas pessoas no passado. E elas estão sofrendo hoje. Alguém disse de uma forma muito resumida, e eu concordo, que depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. Depressão, passou. Eu estou sofrendo por algo que passou, não importa o que. Ansiedade é pelo que vai chegar, pelo que vai vir, o que vai acontecer. Nesses dias, muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade. Justamente porque, nesse momento, Deus está ensinando toda a terra. Deus mandou a terra se recolher. Deus mandou as pessoas se recolherem. Há um decreto municipal, governador, estadual, federal, sobre se recolher. Especialmente pessoas que têm baixa imunidade, pessoas com problema respiratório, pessoas com gripe, pessoas com pressão alta, pressão baixa, são grupo de risco, devem tomar todo o cuidado. Então, nesses dias, esse ambiente, essa atmosfera, esse clima, onde a notícia o tempo todo, além de trazer informações que são informações que eles aumentam ela, eles criam uma informação que eles amplificam ela da maneira que ela possa assustar mais ainda. E eles geram com isso uma autoestima, uma autoimagem, uma situação de que não é o estado real das coisas. Por isso, cuidado, isso é um fundamento errado, cuidado com as lembranças do seu passado. Vamos tratar disso em nome de Jesus. Terceira coisa que eu quero falar para você, são pessoas que estão declarando palavras erradas, sabe? Aquilo que você fala se torna aquilo que você produz. Você é escravo das palavras que você diz e livre das palavras que você não diz. E cada palavra que você diz são sementes. Elas podem ser positivas ou negativas. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia diz que pelas suas palavras você vai ser condenado ou pelas suas palavras você vai ser justificado. Gálatas capítulo 6, verso 7, fala dessas palavras positivas e negativas. E quando eu falo de declarações erradas, confissões erradas, significa falar o mesmo que Deus ou discordar de Deus. O inimigo ele só precisa que você libere palavras. Exemplo, minha vida é uma porcaria, meu casamento é uma porcaria, meu emprego é uma porcaria, minha igreja é uma porcaria, nada para você presta, e você vive só falando palavras que não prestam, você não vê nada de bom, são confissões erradas que você está verbalizando, e o inimigo precisa apenas da sua legalidade. Então quando você verbaliza, você está dando autoridade para o inimigo trabalhar na sua vida, no seu casamento, no seu emprego, para trabalhar em todas as áreas que você permitiu, que você deu legalidade. Então, não fique falando de doença como a minha doença. Ah, essa minha tal doença.
e acaba citando o nome da doença. Então vamos fazer o seguinte: eu agradeço pela saúde até quando eu estou doente. Eu agradeço pela saúde quando eu estou orando por pessoas doentes. Então vamos confessar a saúde. Nesses dias muitas pessoas passarão necessidades, mas elas não vão passar necessidade por causa desses dias apenas. Na verdade, elas confessam necessidades o tempo todo. E mesmo quando elas estão bem, elas não estão contentes, não há contentamento. Então elas acabam confessando palavras ruins. O que você e eu precisamos fazer nesses dias, onde a mentira está toda hora nos canais de televisão, na mídia, na rede social, a gente precisa levar a palavra de fé, de vida e de esperança, compartilhar a palavra de fé, de vida e de esperança, entendendo o que eu disse no início, que as coisas estão acontecendo aqui, o bombardeio de Satanás é na mente, ele trabalha para seduzir você, para destruir você, para minar as suas forças. Portanto, retenha a sua confissão, conforme Hebreus capítulo 4, verso 14. E sobre ainda essa confissão, eu disse que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso é Provérbio 18, 21. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque o que você anda falando nesses dias inclui aqui que aquilo que eu compartilho é o que eu falo. Você compartilhou no Facebook, compartilhou no Instagram, compartilhou no WhatsApp, você falou. Então cuidado com o que você anda falando. E eu quero concluir mostrando para você ainda uma última coisa errada, que é uma mente passiva. Filipenses 4:8 nos dá essa maneira de pensar e dominar os nossos pensamentos, sobre o que é que nós devemos pensar. E nesses dias nós percebemos que temos que deixar, né? Eu li alguma coisa a respeito da nova era, e a nova era diz que a gente precisa ter uma mente livre, se soltar para que a nossa mente possa fluir e receber as coisas. Mas cuidado, eu disse no início que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, se a tua mente não tem palavra de Deus, ela vai ter, obviamente, a palavra é isso aí mesmo que você entendeu. A palavra do inimigo vai estar ali. E o nosso adversário, ele vem então e semeia o engano, semeia a mentira. Mas o que é que Deus diz? Deus diz para você ser um guerreiro. Como assim, pastor? Deus diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O inimigo, para te derrotar, ele rouba a sua fé. Para te derrotar, ele lança dúvida. Ele fez isso com Jesus. Ele falou: se tu és o Filho de Deus. Nos momentos que ele tentou Jesus, ele tentou gerar dúvida. E nesses dias, Satanás tem gerado dúvidas em muitas pessoas. Portanto, cuidado com o que você anda pensando. Cuidado com o que você anda falando. Porque os seus pensamentos geram palavras, suas palavras geram atitude. Atitude é um comportamento. Você pode ser aquela pessoa que foi um dos 12 que entrou na terra prometida, viu o que tinha lá, viu que de fato manava leite e mel, mas você viu os problemas que lá tinha também. Aí você volta, e em vez de dizer que nós vamos vencer, porque Deus já nos deu, foi Deus que enviou a gente, a pessoa chega e ele gera medo. É melhor a gente voltar para a nossa vida de antes, porque lá naquele lugar, lá tem muitos inimigos, a gente vai morrer se a gente entrar lá. Não, meu irmão. Deus nunca vai ter uma vitória, uma luta que você já não venceu. Deus não tem uma luta para você que você sai de lá derrotado. Só o diabo que planta isso, porque a Bíblia diz que nós já vencemos. A Bíblia nos chama de mais do que vencedores. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, a fortaleza da mente. Paulo, ele fala sobre você transformar sua mente, o seu entendimento. Ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo tem esse padrão. E infelizmente, as circunstâncias têm movido as pessoas, enquanto que a Bíblia deveria mover as pessoas. Eu disse em algumas lives para trás que eu parei de assistir os canais de informação, até porque há muita mentira, há muitas mentiras que eles tornam
querem tornar uma verdade com alguns fatos verdadeiros, mas eles amplificam a parte da mentira. Tudo isso tem um plano maquiavélico e diabólico. Agora, deixa eu falar algo para você, querido. Aqui, nesse texto, Paulo diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. O que você anda usando para transformar a sua mente? Deixa eu falar um negócio para você, olha, sério. É o meu pensamento, você pode não concordar comigo, eu te entendo. Só não aceito e não vou mudar minha opinião por causa de você. Quer mudar a sua vida? Palavra de Deus. Quer mudar a sua mente? Palavra de Deus. Cuidado com o que você está lendo. Cuidado quem você anda seguindo para colocar informação. O fato de você seguir um falso profeta não faz de você uma vítima. Faz de você alguém que está vivendo enganado por causa de um enganador. E você só é enganado porque você não tem a palavra. A palavra de Deus é a verdade, é a vida. A palavra de Deus é a espada. A palavra de Deus, ela é como a espada de dois gumes. Nesse texto que eu disse no início de Romanos 12, Paulo fala algo muito interessante. Porque se você não mexer com a sua mente, você não trabalhar com a sua mente, você vai ser incapaz de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está na igreja há 10 anos, mas ainda não sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus para todo mundo é uma só, meu irmão. É uma só. É que assim que você é salvo, você se torna alguém pelo qual Jesus vai salvar outra pessoa. Porque quando você é salvo por alguém que trouxe a palavra para você. Seja aqui pela internet, seja na televisão, seja num culto, seja numa célula, seja num grupo familiar, alguém falou, certo? E aquilo que Deus faz em você, Ele faz através de você. Mas eu finalizo dizendo para você que essa vontade de Deus aqui, comprovar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela está condicionada a alguém que buscou na palavra. E hoje em dia, o que as pessoas estão fazendo? Estão ouvindo pregações que nem sempre têm embasamento bíblico. Na maioria das vezes são mensagens psicológicas, mensagens humanistas, mensagens que mexem com o ego, mensagens que afagam, que anestesiam o pecador, que é como a morfina que tira a dor, mas não cura, não tira o câncer. O pecado é como um câncer. Então, eu creio piamente no que eu estou te ensinando. Por isso que você precisa transformar a sua mente. Não se conformar com a incredulidade. Não se conformar com a incredulidade, porque a incredulidade gera a desobediência. E a desobediência gera a decadência. Por isso, cuidado. Então, assim, eu preciso ser uma pessoa que conhece, que sabe manejar a palavra de Deus. E eu não estou dizendo aqui sobre localizar esse ou aquele livro na Bíblia de forma rápida. Não é desse manuseio que eu estou falando. Eu estou falando de você saber explicar, por exemplo, a razão da sua fé. A razão da sua fé. O que tem acontecido nesses dias é que, de um modo geral, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja estão sendo manipuladas, porque elas não têm conhecimento. É igual uma criança que você dá um pirulito para ela e destrói a inocência dela, abusando dela, que é assim que um pedófilo trabalha. Ele seduz com algo que aquela criança quer, depois ele destrói. É um assassinato de personalidade, e o diabo está assassinando a personalidade de muita gente com boa intenção, porque ele começa trabalhando na mente da pessoa. O diabo não mudou os métodos dele. Se você lembrar, lá no livro de Gênesis, quando Satanás, em forma de serpente, ele começa a falar com Eva, ele diz, o que foi que Deus disse? Aí a Eva diz, ele diz, não é assim não. E hoje, o inimigo continua dizendo a mesma coisa. Talvez você me veja como alguém radical. Talvez você me veja como alguém que é fundamentalista, como as pessoas gostam de dizer. Eu só creio aqui.
na Bíblia. Eu não creio no que você acha, no que você pensa, no que você sente. E eu não quero que você creia no que eu acho, no que eu penso, no que eu sinto. Não quero não. Posso estar enganado. Agora, a Bíblia não engana ninguém. A palavra de Deus. Eu gosto de uma frase que eu vi há muitos anos atrás, que a Bíblia é o único livro que você senta para estudar e o autor senta junto. Espírito Santo. Eu espero que essa palavra tenha mexido com a sua estrutura espiritual, emocional. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, ajuda a gente a levar a palavra do Senhor mais longe. Talvez algum amigo seu, alguém da sua família, possa receber essa palavra e ser trabalhado nela. Deus abençoe você. Um abraço do Pastor Gélio.